Oi, eu sou Ana Almeida e eu resolvi gravar este vídeo com o objetivo de compartilhar com vocês de como eu me senti após descobrir que estava grávida. Então, eu tenho 29 anos, sou casada há 8 e sempre tive o sonho de ter um filho. Mas antes, priorizamos tanto nossos estudos quanto a nossa carreira profissional, até porque nós precisávamos de estabilidade para viver esse momento. Como não temos controle de tudo, tivemos vários imprevistos e precisamos adiar nossos planos por algumas vezes. Eu tentava organizar tudo da melhor forma possível, principalmente o mês correto para que eu pudesse ir à consulta pré-concepcional, fazer os exames, iniciar o ácido fólico, suspender o anticoncepcional e por aí vai. Só que de tanto adiar esses planos, em conjunto com outros problemas pessoais, eu tive depressão e além disso eu estava acima do peso. Então era um cenário completamente diferente do que eu gostaria de estar vivendo naquele momento. Eu já fazia terapia, procurei um nutricionista, comecei a ir para academia, mas ainda assim eu senti um vazio, sabe? Como se algo ainda estivesse faltando na minha vida. Eu sempre dizia que eu não queria ter filho depois dos 30. E todos os dias eu ficava me perguntando se realmente um dia eu seria e se iria valer a pena ter esperado por tanto tempo. Eu tomava pílula sem parar há muitos anos e aquilo já estava me fazendo mal. Até que faltando poucos dias para o Réveillon, eu decidi tomar a última pílula e eu e meu esposo decidimos que a partir daquele momento eu não iria continuar mais com o anticoncepcional. Depois eu tentei agendar uma consulta com o ginecologista para que ela me prescrevesse um outro método, já que eu não queria mais tomar a pílula, mas todas as vezes que eu agendava a consulta acontecia alguma coisa, um imprevisto, e com isso eu precisava sempre remarcar. Quando enfim eu fui para a consulta com a ginecologista, ela indicou colocar o DIU e já solicitou vários exames para serem feitos de imediato. Eu lembro que eu saí do hospital um pouco preocupada, porque eu nunca pensei em colocar o DIU antes da gestação e também porque eu não tinha intenção de demorar tanto tempo para ter o filho. Quando eu conversei com meu esposo, a gente demorou muito para decidir se era aquilo mesmo que a gente queria, até porque ele também não achava que o DIU fosse o método mais indicado nesse momento que a gente estava vivendo, porque já se passavam vários anos e nós estávamos planejando, e o DIU que ela indicou era para pelo menos 4 anos. E assim, mesmo que eu quisesse tirar durante, um período curto de até 1 ano, eu acho que não ia valer a pena fazer dessa forma. Eu demorei mais ou menos 1 mês para decidir, mas como eu ainda não me sentia preparada para engravidar, eu iniciei a fazer os exames, e os primeiros que eu fiz foi os exames de imagem, que é a ultrassonografia. E aí quando eu cheguei no hospital para fazer esses exames, a médica ela me disse que eu estava com ovários policísticos. E aí eu fiquei assim sem entender nada, porque é um exame que eu faço anualmente e eu nunca tinha recebido aquele diagnóstico. Eu lembro que ela ainda virou para mim e falou assim: "Você sabia?" Eu disse não. E eu saí de lá arrasada, porque eu não sabia o que é que poderia esperar a partir daquele momento. Eu não tinha noção se seria necessário fazer algum tipo de tratamento. E assim, eu fiquei sem chão. Eu lembro que eu chorei muito nesse dia, quando eu cheguei em casa conversando com meu marido. Mas na semana seguinte eu já estava determinada em fazer os demais exames, que seriam os de laboratório, para poder retornar para a ginecologista e esperar ver o que ela iria me orientar. E quando chegou na outra semana, eu lembro que foi numa sexta-feira, eu acordei e me senti num mal-estar. Eu não imaginava que ali eu já estava grávida. E no final do dia eu falei com meu esposo: olha, amanhã eu vou fazer aqueles exames de laboratório que a médica solicitou. Em seguida, eu vou tentar marcar logo uma consulta com ela, porque
eu não tô me sentindo bem. Hoje eu tive uma sensação assim de como se eu fosse desmaiar. E aí é melhor eu fazer logo os exames para que ela possa, né, dizer o que é que eu tenho que fazer a partir de agora. E no dia seguinte ele foi comigo, né, no laboratório, eu fiz os exames. Enquanto eu estava aguardando, inclusive, eu fui observar quais eram os exames que ela tinha solicitado, porque já há um mês eu estava com a solicitação em mãos, mas eu nunca tive o interesse de olhar quais eram os exames. E no momento que eu fui olhar, eu vi que entre eles estava o beta. E aí eu fiz os exames, saímos, né, à tarde para resolver outras coisas, mas ainda nesse dia, né, o resultado saiu e eu descobri que realmente estava grávida. E agora eu cheguei no objetivo do vídeo, que é falar como eu fiquei a partir daquele momento, já que foi algo que eu sempre quis, eu planejei, eu já estava inclusive muito triste por não ter ainda tomado a iniciativa de iniciar o processo, né, da gestação, já que eu tinha, vamos dizer, um passo a passo para isso. Só que quando eu soube, eu tive assim uma reação totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Então eu fiquei muito preocupada. Eu não consegui de forma alguma assim comemorar. Eu não vou dizer que eu fiquei triste, mas eu lembro que eu fiquei bem angustiada mesmo, porque eu fiquei com medo. Como eu falei, eu tive a depressão, estava acima do peso, então tudo isso me preocupava muito por medo de não ter, né, uma gestação saudável, tanto fisicamente como emocionalmente. E eu lembro que desde o primeiro momento, né, que nós descobrimos a minha gravidez, meu marido ele esteve sempre ao meu lado, me apoiando, sempre falando, né, mas não é o nosso sonho, a gente sempre quis, apesar de não ter sido da maneira que nós planejávamos, né, mas assim, para uma pessoa que tinha recebido um diagnóstico de ovário policístico na semana anterior, que já estava se preparando para poder ir ao médico a ver o que é que teria que ser feito a partir daquele momento, se teria, né, na verdade, um tratamento, uma mudança de rotina, e de repente recebemos a notícia daquilo que a gente sempre esperou, né, durante anos. Mas assim, em nenhum momento ele me julgou, ele tentava me orientar e fazer com que eu entendesse que na realidade a gente só estava vivendo aquilo que a gente sempre quis, mas de uma forma diferente. Eu acho que nesse momento, independente de se você planejou ou não, porque na maioria das vezes as pessoas que ficam tristes ou pensam besteira assim no momento que recebe o resultado, é que a gente precisa ter pessoas, né, que nos apoiem. E ele foi uma pessoa que me apoiou desde o início, sabe? E outra coisa, não é algo que vai durar para sempre. É tanto que comigo, eu lembro que demorou um pouco pela preocupação, por não saber o que eu deveria fazer. Eu demorei também um pouco para poder ir à consulta com a obstetra, né? Que eu já havia planejado também isso, quem seria meu médico, que iria me acompanhar. Então tudo isso me fez ficar muito preocupada. Mas com o tempo, quando você começa a viver ali, né, os momentos da gestação, tudo isso acaba fluindo de uma maneira tranquila. Eu acho que, não sei se eu vou dizer todas as mulheres, mas a maioria, mesmo querendo, mesmo planejando, mesmo tendo uma vida estável, sendo casada, porque às vezes as pessoas pensam que, mas você é casada, você não tem por que se preocupar, ou você não tem por que estar reclamando, porque o meu medo muito era esse, do julgamento, né, das pessoas, é que, independente, nós somos seres humanos e não sabemos como é que iremos reagir diante disso, entende? Então, assim, manter a calma, ficar próximo de pessoas que a gente tem a certeza que vai nos apoiar, que vai nos confortar, falar as palavras certas e tentar viver um dia após o outro, né? Eu vou fazer um vídeo, né, contando com mais detalhes como foi no momento, né, que descobrimos realmente que eu estava grávida, mas eu vou deixar aqui o link para não ficar esse vídeo aqui muito grande. Mas é isso, a mensagem que eu tenho a dizer para vocês é que
vocês tentem viver um dia após o outro, sem se preocupar com o julgamento de terceiros e tentar ficar próximo de pessoas que irão te apoiar. A gente acaba ficando muito sensível nesse momento, porque passa por várias coisas, são várias mudanças, tanto do corpo quanto psicológico, emocional. E é isso, entendeu? Não se preocupe, porque vai dar tudo certo. E continue acompanhando os meus vídeos, né? Para que a gente possa estar trocando aí nossas experiências durante esse período de gestação, que é um período lindo, né? E único que uma mulher pode viver em sua vida. Tá bom? Um beijo e até a próxima!